Vai Grande lá. Mateus. A igreja vitoriosa é aquela que, como a gente está aqui em Efésios 6, né, a partir do versículo 10, a gente está aqui falando e não tem como falar sobre guerra, não tem como falar sobre batalha espiritual, sobre igreja, sem citar esse texto, né? É. Muitas pessoas falam e citam esse texto falando da armadura, né? Citando essa armadura, né? E realmente essa armadura, ela é importante a gente até ter decorado, né? Todos os elementos dessa armadura. Mas a gente esquece que quando ele vai introduzir o assunto armadura... Voltou. Isso. Então, ele vai começar o fim desse texto, o fim da carta aos Efésios, dizendo assim, finalmente. Gente, finalmente. Imagina, ele chega e vamos dizer assim, olha, vamos gravar uma coisa de uma vez por todas, né? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e Na no seu força do seu poder. E no seu forte poder. Não é? O que significa essa declaração? Né? O que é seu forte poder? É o dunamis. Né? É o grego dunamis, que é algo assim que o português não consegue, não tem palavra correspondente ao dunamis de Deus. É a dinamite! É um troço assim, uma bomba atômica. Né? O dunamis é algo assim que a gente não tem, a mente ocidental, a nossa linguagem não consegue entender esse contexto. E ele vai dizer assim, antes de qualquer coisa, fortaleçam-se nesse poder. O grande problema é que tem muita gente querendo a armadura sem ter estatura para carregar essa armadura. A armadura espiritual, essa armadura que o apóstolo Paulo vai apresentar aos Efésios e a todos nós, é uma armadura a pessoas, e ele estava se referindo àquele povo que sabia o que era o peso de uma armadura, que era aproximadamente, as mais leves era 40 quilos. Gente, a armadura espiritual é pesada. É pesada. Entendeu? Tem muita gente querendo sua armadura espiritual, cinto, couraça e tal, mas não busca na intimidade do Senhor força para resistir, força para dizer assim, sabe aquela coisa assim do cara que entra numa guerra, aquele anúncio do exército, né? Vá, aliste-se, tal. Aí tem aquelas imagens do cara pulando, né, e tal, de paraquedas, no helicóptero e tal, aquela coisa toda, aquela coisa extremamente romantizada. A igreja hoje é uma coisa completamente romantizada, né? É uma propaganda, aquela propaganda de exército, né? Nós vamos para todas as trincheiras. Rapaz, o cara entra, ele se alista, ele vai logo pro paredão, né? Quem se alistou com 18 anos sabe o que eu tô falando, né? Então vai logo pro paredão e passa com assim, olha, se você for para dentro do exército, cara, você vai lavar chão, você vai pintar, você vai... E daí, o que ele vai dizer assim? Cara, isso foi uma propaganda enganosa. Tem muita gente que entra na igreja, gente, e sai da igreja porque foi enganado. Foi enganado. Tem muita igreja que engana. É verdade. É por isso que ela é derrotada. É por quê? Porque oferece algo que não é o mundo real, espiritual. De perda, de batalha, de que ele vai entrar nas trincheiras, ele vai ter que malhar, ele vai ter que procurar o Senhor e se fortalecer no seu forte poder para então colocar a sua armadura. E, gente, a armadura é coisa individual, tá? Não adianta eu pegar a armadura do Samuel, eu pegar a armadura da Thalita, do pastor Pascoal, do meu pastor Roberto Silvado. Não adianta. É sob medida, né? Não adianta, cara. Olha, Davi, tentaram fazer isso com Davi ali, com Saul, e não deu jeito, não deu certo não. Diz, rapaz, isso é muito pesado para mim. Agora, Davi era tão fortalecido no dunamis de Deus, que antes dele cortar a cabeça de Golias, ele falou pelo menos 3 vezes o que ia acontecer. Pelo menos 3 vezes. Quem é assim, incircunciso, ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia, a fé é uma certeza, gente. Entendeu? Então, assim, a igreja vitoriosa, primeiro, é a igreja que sabe o que é. Sabe que não, primeiro, precisa, para ser vitoriosa, sujeitar ao Senhor. Não é a força política, como a Thalita falou. Não é uma representação humana.
tá legal. Então, o que a gente vê hoje? Tem muita gente, eu fico vendo nas redes sociais e fico pálido, porque eu conheço muita gente, e vejo assim, gente falando sobre moral, porque o Brasil, porque... Cara, eu conheço um pouquinho, sabe? O negócio da vida. Tem uns caras ali que eu digo, meu pai do céu, conserta a tua vida primeiro, para depois falar de algo... Eu costumo dizer assim, olha, quem presta muita atenção, mas muita atenção, gasta muito seu tempo nas coisas desse mundo, nos governos desse mundo, é porque está preso demais a esse reino e tem que começar a rever a sua paternidade e a serviço de quem que você está. Porque esse ativismo online também, tem muita gente que diz isso, né? Tem muita gente que diz, não, porque nós temos que entrar... Gente, desculpa aí, cara, mas não é essa guerra. Não é essa guerra. Não é essa guerra que o Senhor nos chamou para travarmos. É isso mesmo. A nossa guerra é uma guerra de lutar, verdadeira religião, tirar os órfãos e as viúvas das suas necessidades, atender. Deus é pai de órfãos, né? E eu completo dizendo, marido de viúvas. Ele é realmente aquele, e a igreja é o Senhor na terra. Nós somos os pais adotivos. Olha, Thalita, Samuel, muitas pessoas estão me ouvindo aqui, sabem do que eu estou falando. De como nós temos entrado na brecha de mulheres que foram completamente defraudadas na figura paterna. E eu sempre digo para elas assim, nós vamos cumprir, eu vou cumprir, a igreja está cumprindo em você o papel de igreja, que é dizer para você, você não é órfã. Você não precisa mais se preocupar. Nós cuidaremos de você. Se precisar, tem uma discípula, tem uma discípula encerrar, que ela estava com um problema com um cara que estava dando em cima dela. E ela estava gostando desse cara. Só que o cara, ele era casado. Né? O cara era casado e ela, né, começou e tal. Aí ela ligou para mim e disse, Jonathan, o que eu faço e tal? Eu disse, não, o que tu fazes? Não, me passa o telefone dele que eu resolvo isso agora. Esse é o papel da igreja. Essa é a paternidade que as moças órfãs precisam da igreja. Muito mais do que ativismo político e, enfim, que não leva a absolutamente nada. Amém.